Esses judeus dos dias de Jesus, eles foram profundamente influenciados pelos escribas, pelos doutores da lei e pelos fariseus, membros de uma seita muito rigorosa de judeus. Os escribas, os mestres da lei e os fariseus, eles haviam desvirtuado a lei de Deus, a interpretação da lei de Deus, os ensinos do Velho Testamento, conforme o próprio Sermão do Monte vem mostrando, Jesus vem mostrando para nós através do Sermão do Monte. Eles guardavam a lei de Deus de forma superficial, de forma legalista, de uma forma que o cumprimento da lei exaltava o próprio seguidor de Deus, servo de Deus, do que o próprio Deus. Eles guardavam a lei de uma forma a esquecer do espírito de amor da lei. Eles ficavam só no rigor da lei, na letra da lei, e eles perderam o espírito de amor da lei. Por isso, Jesus, ele diz, no capítulo 5, versículo 20, Jesus fala para os seus discípulos acerca desses fariseus rigorosos. Fala para eles: se a justiça de vocês, se a vida de santidade de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum vocês entrarão no reino dos céus. Os fariseus, com a sua religiosidade, eles estão tão longe de Deus, mas tão longe de Deus, mesmo dentro da igreja com a Bíblia debaixo do braço, que se você pensa em ser salvo, você tem que ter uma vida de santidade bem diferente da deles, bem superior a deles, porque eles são legalistas. Como eram os escribas e fariseus? Bom, Jesus várias vezes os classificou como hipócritas. Hipócritas. A pessoa hipócrita é a pessoa falsa, é a pessoa fingida, orgulhosa, arrogante. Jesus os classificou como pessoas que se achavam melhores e superiores do que os outros. O pastor Valdir falou um pouco sobre isso nesta manhã. Ele falou sobre Lucas 18, 9, onde Lucas fala que esses fariseus, eles confiavam na sua própria justiça, bondade, merecimento, e eles desprezavam os outros. Em Lucas 18, 11, Jesus descreve uma oração de um fariseu no templo, e ele erguia a mão bem alto para todo mundo ver e dizia: graças te dou, ó Deus, porque eu não sou como os outros homens, corruptos, ladrões, adúlteros. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que eu ganho, de tudo que eu tenho. Eu sou bom, eu sou perfeito, os outros não prestam. Assim era o fariseu, e assim são alguns evangélicos. Na nossa igreja, eu como pastor não conheço ninguém assim, mas já estive em igrejas, já estive na presença de pastores que têm essa atitude. Os judeus, eles julgavam a todo mundo, eles julgavam os outros, mas eles nem pensavam nos seus próprios pecados, falhas, fraquezas, mancadas. A história e os evangelhos revelam, denunciam os pecados deles. Esses homens, eles tinham falta de amor, falta de misericórdia, soberba, inveja, falsidade, mentira, ostentação, amor pelo dinheiro. Eles eram gananciosos, avarentos. Mateus 23, Jesus, ele, através de todo aquele capítulo, Jesus dá uma descrição e ele abre os olhos nossos para que a gente tome cuidado com os fariseus. Jesus os chama de raça de víboras. Quando eu trabalhava no comércio, o pessoal fala: cuidado, aquele camarada é cobra criada. Aquele camarada lá, se bobear, ele passa a perna em você, ele te destrói. Jesus fala que os fariseus eram mais ou menos isso: raça de cobras, raça de víboras. Eles julgavam as pessoas visando destruir as pessoas e se autopromover. As pessoas eram como pedestais, palanques. Eu coloco você para baixo e nesse processo eu exalto a mim mesmo. Eles não julgavam os outros visando edificação. Em Lucas capítulo 6, versículo 7, Lucas 6, 7, diz assim: os fariseus e os mestres da lei estavam procurando um motivo para acusar Jesus, para derrubar Jesus.
Por isso o observavam atentamente. Eles se sentavam durante as pregações de Jesus, eles se sentavam ali, se fosse hoje com a Bíblia na mão, né? Oravam, cantavam, prestavam muita atenção, não saíam para beber água nem para ir no banheiro, eles prestavam muita atenção em tudo que Jesus fazia e falava. Só que o objetivo deles não era cultuar a Cristo, não era aprender para crescer, não era se aproximar de Deus, mas era pegar Jesus, enredar Jesus em alguma falha, alguma mancada. Eu li essa semana de um pastor que tinha um membro que todo culto, depois do culto, graças a Deus eu não tenho esse irmão na nossa igreja, mas esse irmão depois do culto, ele vinha para o pastor, ele ficava por último. Quando ele passava, ele falou: pastor, olha, o senhor falou isso aqui, ó, mas olha, não é bem isso que eu estava vendo na internet, é assim, assado, tal, sempre corrigindo coisinhas pequenas, minúcias. E o pastor, com humildade, paciência, tomava aquilo. Não, eu preciso, que bom que o irmão está me corrigindo. Então. Mas um dia o pastor se cansou, porque esse irmão parece que ficava como um fariseu, procurando pelo em ovo, para poder, o domingo que não tinha nada, esse homem saia frustrado da igreja. E um dia o pastor se cansou e falou para ele: ok, irmão, muito obrigado, mas que mais do sermão o senhor pegou, o senhor aprendeu, o senhor está praticando? Sabe, irmãos, eu falo isso porque como filho de pastor e como pastor trabalhando com os outros pastores, a gente recebe às vezes reclamações contra a gente, contra outros. Mas o colega pregou 40 minutos a palavra de Deus, ele deu uma resvalada, ele deu uma erradinha ali, irmãos, que é desprezível, e a pessoa sai só falando naquilo, e vem comentando com a gente sobre aquilo. Os fariseus faziam isso, eles seguiam Jesus a fim de achar um defeito, um pecado nele. O propósito era desmoralizar, derrubar Jesus. E certamente eles faziam isso com outras pessoas também. E é esse tipo de julgamento que Jesus condena aqui nessas suas palavras, em Mateus 7:1. Julgamento injusto, julgamento maldoso, julgamento arrogante, julgamento hipócrita. E ao condenar isto e estes, Jesus pronuncia uma sentença assustadora. Você viu? Capítulo 7, versículo 1, versículo 2. Não julgueis para que não sejais julgados. Aí versículo 2, olha o que Jesus fala contra gente que vive julgando os outros injustamente, maldosamente. Ele fala: pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Jesus falou, isso é uma lei. No relacionamento horizontal entre homens com homens, no relacionamento vertical entre homens e Deus. Da mesma forma que você julgar, você vai ser julgado pelos homens e por Deus. Em Juízes capítulo 1, fala sobre um tal de Adoni-Bezeque. Adoni-Bezeque foi um rei galileu, mais forte do que os outros, e ele saiu e começou a dominar esse pequeno reinado aqui, aquele ali. Chegou uma hora que Adoni-Bezeque, ele dominou 70 reinos, 70 reis. E ele pegou todos esses reis como seus prisioneiros. E maldosamente, sem necessidade, ele mandou cortar os dedões desses reis do pé e da mão. De todos eles, os 70. Mas aconteceu que um dia, Adoni-Bezeque foi preso. Ele foi aprisionado. Adivinha o que foi a primeira coisa que fizeram com ele? Adivinha? Você consegue imaginar? Daí ele orou a Deus chorando, dizendo assim: agora Deus me retribuiu por aquilo que lhes fiz. Ele é um exemplo vivo. É um exemplo vivo. Do jeito que você trata os outros, nos seus julgamentos, você será tratado. Aguarde. Alguém falou assim: julgamentos injustos são como bumerangues. Julgamentos injustos são como bumerangues.
Você fica julgando seu filho, desde pequenininho, erradamente, injustamente, severamente, você vai jogando bumerangue. Um dia, quando ele cresce, adolescente, jovem, adulto, o bumerangue começa a voltar na sua cabeça. Jesus, então, ele condena o julgamento hipócrita. Mas, segundo ponto dessa mensagem, é que Jesus não condena o julgamento justo. Jesus não condena o julgamento justo. Gente, o próprio Sermão do Monte é uma denúncia contra a religiosidade hipócrita e o chamado de Deus em Cristo para um cristianismo sincero. E quando Jesus apresenta a hipocrisia e o cristianismo vivo, ele nos chama a julgar e tomar um posicionamento. Em Mateus capítulo 7, versículo 1, quando Jesus nos diz, não julguem, ele usa a palavra crino, não crino, que pode significar analisar, avaliar, ou crino pode também significar julgar, condenar, vingar. Aos crentes cabe a responsabilidade de analisar e avaliar, tomar um posicionamento. A Deus cabe o direito de condenar, de vingar, de punir, de castigar. Os fariseus, eles condenavam. Os fariseus, eles não avaliavam, eles condenavam, eles puniam, eles castigavam, eles julgavam, como se fossem deuses, como se fossem deuses.